estamos com a nossa segunda convidada, que é a Karen Santos, que já está aqui na sala conosco. Vou apresentá-la, né? Mas um prazer revê-la novamente aqui conosco na Ponto Novo. A Karen, que é vereadora mais votada de Porto Alegre em 2020 pelo PSOL, é professora de Educação Física, mulher negra, jovem e trabalhadora. Luta ao lado do povo que batalha contra aqueles que nos sufocam e nos desrespeitam. Então, essa discussão sobre o lugar de fala, né? Uma discussão aí que inicia com a intelectual Djamila Ribeiro. Eu não utilizo muito esse conceito, não utilizo essa visão de organização da política e não defendo isso enquanto uma praxis interessante para o combate ao racismo. Respeito a Djamila, mas eu entendo que isso daí contribui para uma hierarquização das opressões e mais atrapalha do que ajuda na nossa organização política cotidiana. Isso permite, por exemplo, uma vereadora negra chegar dentro de um quilombo e acusar uma liderança branca de racista porque ela foi impedida de entrar dentro daquele território, que não é uma comunidade, que não é um shopping center, que tem que sim ter autorização das lideranças, independente da liderança ser branca, isso teria que ser respeitado. Mas aí houve o carteiraço, não, eu sou uma mulher negra, você está pedindo de entrar e você está sendo racista. Olha como é que é complexo isso. Olha como nos coloca dentro de uma condição de que negros e negras, por terem um local de fala, não podem errar, não podem fazer merda. E eu vejo muita merda sendo feita por lideranças que se colocam à frente da nossa pauta. E sim, isso tem que ser criticado. Ontem, o Edson saudou uma intervenção, né, na atividade lá que a gente teve na Câmara. Para quem estava lá e tem um pouco mais de consciência assim, em relação aos problemas de classe que a gente enfrenta dentro daquele espaço, aquele espaço parecia um chá de comadre. Né? Tava todo mundo lá fazendo as suas homenagens, como se a questão racial nos bastasse. E não nos basta. Não nos basta. Nosso problema não é somente o racismo da forma com que a elite dominante trabalha. E eles têm compreensão disso. Eles querem nos colocar justamente dentro dessa redoma, porque compreender o racismo no seu espectro estrutural envolve propriedade, envolve território, envolve reforma agrária, envolve compensação aos crimes da escravização e do colonialismo, uma dívida histórica que as elites econômicas, e aí não só brasileiras, né, mas também as mundiais, a Igreja Católica, por exemplo, tem uma dívida imensa com a colonização de África, Oceania, de América Latina, e isso precisa ser cobrado. O Estado brasileiro não implementa a Lei 10.639 porque não é interessante para o Estado brasileiro que a maioria do seu povo entenda que esse Estado, que não é um Estado oco, é um Estado de classe, composto pela mesma oligarquia na transição do trabalho escravizado para o trabalho liberto, eles organizam a estrutura do Estado para fazer a manutenção da propriedade e dos seus privilégios. Isso não começou com a discussão recente sobre esses conceitos. Então, não é só uma questão de convencimento de que com a melhor argumentação e com o avanço da ciência e da técnica, nós vamos provar por A mais B que o racismo é prejudicial para a sociedade brasileira, que nos atrasa economicamente, filosoficamente. Não, não é só uma questão de convencimento, de argumentação, de narrativa, né? É uma luta de classes. E tu debater privilégios é tu dizer para determinado segmento da nossa economia que ele vai ter que socializar aquilo que ele produz, que ele vai ter que deixar de existir enquanto burguês. Porque esse modelo socioeconômico que produz, inviabiliza a socialização daquilo que se produz. As crises que a gente vem tendo aí na economia macro mundial são crises de superprodução. Nunca se teve tanta tecnologia para as pessoas viverem bem. Nunca se produziu tanto alimento. O Brasil é o maior produtor de carne do mundo. E mesmo assim, a burguesia local faz opção do seu povo passar fome. O Brasil é a maior produção de energia elétrica do mundo. Nós temos a segunda conta de luz mais cara. O Brasil tem o pré-sal. Não temos capacidade de refinar o nosso próprio petróleo. A gasolina vai a quase R$8. Temos anacronismos nessa questão do nosso desenvolvimento, do nosso capitalismo periférico, dependente. Por isso que o debate é de raça, de gênero e de classe. Por isso que a gente não vai resolver tudo num progresso, nessa perspectiva, né, de um progresso paulatino ocupando as instituições burguesas e tentando abrir por dentro.
Não tem como massificar essa política, Edson. Não tem como a gente ter uma bancada negra dentro da Assembleia Legislativa, ou se não uma bancada negra no sentido estético, como nós temos uma bancada feminina dentro da Câmara de Vereadores. Bancada mais feminina do Brasil, se eu não me engano, é a bancada de Porto Alegre. E não representa a luta das mulheres trabalhadoras, que necessitam de creche, que necessitam de política de moradia, que necessitam de uma perspectiva de um Estado que não é esse Estado mínimo, ultraliberal, né? E a nossa pauta racial, da forma com que nós trabalhamos historicamente, basta ocupar espaço dentro do parlamento burguês e fazer mudanças graduais que permite a gente ter essas ilusões de que as leis vão modificar a realidade e de que somente ter alguns meia dúzia de parlamentar lá dentro a gente vai conseguir um dia ter uma correlação de força um pouco mais favorável, permite que políticos do tipo Holliday, Fernando Camargo, Hélio Negrão, ontem no Chá de Comadre, que era aquela Câmara de Vereadores, por isso que eu tive que fazer aquela fala, né? Eu não compartilho, eu acho inadmissível compartilhar esses espaços de homenagem como se o 20 de novembro fosse uma festinha, cara. Não estamos em festa, entendeu? Se a gente criou aquela homenagem lá, era para criar um bode no meio da sala. E eu tive que fazer esse papel de colocar bode no meio da sala. E hoje fui chamada de mal educada, de infantil, e o que me falta é família, pelo vereador Cassia Carpes, entendeu? Porque eu me neguei a compartilhar daquele chá de comadre, porque a gente não debate a demissão do IMESF, mulheres negras sendo demitidas, a gente não debate o avanço da especulação imobiliária, aqui as torres do Inter que querem construir, que vai impactar Saldanha, Praiana, Quilombo Lemos, Ponta Dourado, lá que vai impactar a família do cacique Timóteo, Guarani. A gente não debate projetos de mobilidade urbana que transporta o nosso povo como gado no dia a dia. Porto Alegre retrocedeu 10 anos nessa política de mobilidade urbana, mas ontem era uma festinha, né? A gente tinha que falar que o racismo, que progressivamente a gente está avançando, que bom que a gente tem uma bancada negra. Nunca tivemos tão mal, companheiros. Nunca tivemos uma discussão tão difícil. E, paradoxalmente, temos uma bancada negra. E isso é balanço que a gente tem que fazer. Porque se o nosso povo luta gradualmente, isso diz mais sobre as nossas táticas, as nossas estratégias políticas, do que culpar o nosso povo. Nosso povo batalha, nosso povo faz greve, nosso povo ocupa, nosso povo faz luta. Tá aí a revolta dos malês, revolta da chibata, revolta da vacina, sabe nada, balaiada, vintém, as greves, as ocupações, os aquilombamentos, as retomadas, nosso povo luta pra caramba. O que está fazendo falta para nós é uma armação política que não queira resolver tudo no marco da democracia eleitoral, representativa, burguesa, de um Estado que não tem compromisso com as nossas vidas. Não vai ter reforma agrária só pela pressão parlamentar. Não vai ter reforma urbana só por uma discussão técnica que coloque que não precisaríamos mais construir 1 metro quadrado sequer de Minha Casa Minha Vida, ou Minha Casa Verde e Amarelo, se a gente fizesse a disputa dos centros urbanos contra a especulação imobiliária. Tem moradia para todo mundo viver bem. E esses anacronismos que eu acho que nós, enquanto lideranças do movimento negro, para não ser tratado como setorial, como historicamente a esquerda branca quis nos colocar dentro da caixinha, nós temos que evocar esses debates. Né? Nós não queremos discutir só no 20, nós não queremos discutir só no marco da representatividade. Eu quero discutir isso no plano diretor, eu quero fazer essa discussão quando estão demitindo as trabalhadoras do IMESF, quando estão parcelando o nosso salário, quando estão fechando escola, porque o nosso problema é um problema de maioria. Nós não somos minoria. A classe trabalhadora brasileira é maioria negra, maioria mulher, e o nosso problema não cabe dentro do esquema que os caras projetaram para nós. E a gente tem que ser honesto, e a gente tem que armar o nosso povo para enfrentar esse desafio, de ser protagonista. Eu não vou substituir a luta de ninguém. É muito fácil terminar com a vida de um parlamentar. Marielle, acho que simboliza muito dos limites da nossa democracia burguesa, né? Vai falar sobre os problemas estruturais da forma com que a Negona falava para ver o que não acontece. E a nossa democracia permite isso? Sempre permitiu. O Brasil é o país que mais permite assassinato de lideranças de direitos humanos, desde lideranças de bairro, a lideranças dos povos originários, até a violência política institucional. Sempre permitiu, assim como a polícia militarizada sempre entrou dentro das nossas comunidades sem mandato, né, sem autorização. Então, é assim que funciona a democracia, num país periférico, dependente,
né, segregado como o nosso. O racismo é muito sistêmico por causa disso. Ajuda a naturalizar todos esses espaços, ajuda a confundir a nossa discussão, né, porque daí a gente fica nessas iniciativas de se integrar, nessas iniciativas de ser aceito, né, e a gente não consegue discutir essa concepção de sistema que não tem espaço para todo mundo, ainda mais se falando de um Brasil periférico, que não tem indústria, que é agronegócio no campo, serviços nos centros urbanos, essas revoluções tecnológicas, 5G, internet das coisas, indústria 4.0, vem impactando de forma desigual a área de serviços, aonde o nosso povo está empregado, no atendimento, na venda, na circulação de mercadoria, né? Tira o guardador de veículo, põe o paquímetro, tira o cobrador, põe a maquininha, tira a telemarketing, põe o atendimento digital. Que tipo de emprego a gente está oferecendo para o nosso povo? E aí a fala do ministro da Educação esse ano não é uma questão moral. Tu não precisa de diploma de ensino superior para dirigir Uber, e nem para atender em loja em shopping, entendeu? Não adianta ter ação afirmativa, não adianta ter lei 10.639 se o nosso mercado de trabalho não se desenvolver para pegar e absorver a nossa força de trabalho qualificada. E a gente não conseguir produzir sobre uma outra lógica para resolver os problemas do nosso povo, não só para exportar e fazer circular mercadoria barata, porque a gente consome tudo isso de fora. Então, é um projeto de Brasil, é um projeto de economia que a gente tem que desenvolver, cara. E a gente não debate isso. A gente não debate isso. Não debate isso em nenhuma instância. Movimento estudantil, movimento de mulheres, 20 de novembro, a luta sindical, é tudo o corporativo, é tudo micro, é tudo a pós-modernidade da caixinha. E uma fragmentação de lutas ferrada. Aí os professores fazem greve, as mulheres vão para a rua no 8, a negrada vai no 20 de novembro, os indígenas fazem suas retomadas, e a gente não consegue ter algo que unifique todas essas lutas por um projeto de sociedade, projeto societário com outros valores que não esse que está colocado. Por isso que é tão angustiante, assim, as minhas intervenções são sempre de revolta e de indignação, porque é isso, sabe? A gente precisa elaborar, a gente precisa se apropriar de debates lá dos anos 80, dos anos 90, e que parece que estão superados. E não estão. E não estão. Não é só tirar o Bolsonaro. Tira o Bolsonaro, põe um outro lá, e o nosso problema vai perseguir, vai persistir. E a gente precisa enfrentar isso no cotidiano, inclusive o combate ao bolsonarismo, que independente de Bolsonaro, está colocado dentro das nossas comunidades essa corrente de pensamento que retrocede em marcos civilizatórios aquilo que minimamente a gente conseguiu avançar com muita luta do nosso povo, né? Então, enfim, era um pouco dessas as questões, assim, não sei se eu consegui responder, mas, enfim, era